A luz da tarde de quarta-feira caía sobre a Praça de São Pedro com a placidez de um ritual imemorial, uma tranquilidade enganosa que precedia a tempestade. Milhares de peregrinos, turistas e fiéis reuniam-se, como em tantas outras semanas, para a audiência geral. Sob o pontificado de Leão XIV, este evento havia sido despojado de toda a pompa desnecessária, tornando-se um momento de catequese sóbria, quase austera. Tudo transcorria dentro do esperado. O Papa lia seu texto preparado com uma voz monótona e clara, um comentário teológico sobre a figura de Santo Columbano, o missionário irlandês que percorreu uma Europa em ruínas. Talvez a escolha do santo já fosse um presságio. Então, algo mudou. Ele parou. A pausa não foi retórica. Foi uma fratura no tempo. O silêncio, de repente, não era mais uma ausência de som, mas um evento em si, denso e carregado. Leão XIV ergueu os olhos do papel, e o seu olhar não se fixou em um ponto, mas pareceu varrer o horizonte, para muito além da colunata de Bernini, para além de Roma, como se contemplasse o próprio continente em sua totalidade. Quando falou, sua voz era desprovida de emoção, mas continha o peso de uma convicção milenar, uma voz calma, mas cortante como o vidro de um relicário antigo que se estilhaça sob pressão. Ele não gritou, não gesticulou, apenas proferiu as palavras que, em questão de horas, se tornariam o epicentro do mais violento terremoto político-espiritual da história recente da Europa. Europa, disse ele, e o nome do continente soou menos como uma designação geográfica e mais como o nome de uma pessoa amada a quem se chama para prestar contas. Tu que foste farol de fé e razão para os povos, o que fizeste da tua alma? Erigiste um mercado para unir teus interesses, mas perdeste o sentido comum da tua existência. Edificaste palácios de vidro e aço, mas deixaste a família, a célula da vida, morrer dentro deles. Tu falas de direitos com uma abundância que beira a idolatria, mas esqueceste teus deveres. Tu celebras a liberdade, mas temes o compromisso que lhe dá sentido. Em teus corredores de poder, onde os orçamentos são calculados com precisão e as diretivas são redigidas com minúcia, onde está o teu Deus? A pergunta pairou no ar, nua, desarmada de qualquer retórica diplomática. Não era uma acusação, mas um diagnóstico. Não era um ataque, mas o lamento de um pai que vê seu filho definhar em uma prosperidade vazia. Nos segundos de silêncio atordoado que se seguiram, antes que os aplausos confusos de alguns e o murmúrio perplexo de outros preenchessem o vácuo, a onda de choque já havia sido liberada. Ela viajou silenciosamente pelas agências de notícias, pelos cabos diplomáticos, pelas redes sociais, e o impacto, ao atingir as capitais europeias, foi devastador. Leão XIV não havia criticado uma política. Ele havia questionado a premissa fundamental de uma civilização. E, ao fazer isso, ele não declarou guerra ao poder. Ele o desnudou, revelando uma fragilidade que a autocelebração constante e a complexidade burocrática tentavam desesperadamente ocultar. A reação oficial não tardou e veio com a força de uma barragem rompida, uma cacofonia de indignação orquestrada. De Bruxelas, o coração pulsante da estrutura política europeia, a resposta foi imediata e uníssona. A presidente da Comissão Europeia, em uma declaração apressada, lida para um enxame de jornalistas, falou de profunda tristeza e consternação ao ouvir palavras que fomentam a divisão em um momento em que a unidade é o nosso bem mais precioso. Ela evocou os valores fundadores da União: paz, democracia e direitos humanos, como se fossem um mantra, um escudo sagrado contra a pergunta incômoda do Papa. O presidente do Parlamento Europeu, um socialista belga, foi mais direto, acusando o pontífice de usar uma linguagem perigosamente populista e de cometer uma ingerência inaceitável nos assuntos de nações soberanas e de uma união orgulhosamente secular. A mensagem era clara e brutal. A alma da Europa, se é que existia, não estava em discussão e certamente não era da conta do bispo de Roma.
O incêndio se alastrou pelas capitais nacionais, cada uma reagindo segundo suas próprias neuroses históricas e políticas. Em Paris, a reação foi visceral, tocando o nervo exposto da laïcité, o dogma central da República. O porta-voz do governo francês emitiu uma nota seca, quase gélida, lembrando o princípio sagrado e não negociável da separação entre as igrejas e o Estado, enquanto editoriais no Le Monde denunciavam uma ofensiva clerical reacionária contra as conquistas do iluminismo. Um conhecido filósofo publicou um artigo inflamado com o título "O fantasma da Inquisição veste branco", acusando o Papa de querer mergulhar a Europa de volta em uma era de obscurantismo. Na Alemanha, a resposta foi mais fria, envolta em um manto de pragmatismo irritado. Políticos e comentaristas econômicos trataram o pronunciamento como uma distração irrelevante. Um ruído espiritual inoportuno em um momento em que a Europa deveria se concentrar em desafios reais: a competitividade da indústria, a crise energética, a segurança das fronteiras. O ministro das Finanças chegou a comentar, em um evento empresarial, que debates teológicos não resolvem problemas na cadeia de suprimentos. Uma frase que resumia perfeitamente a visão de uma nação que preferia a análise de planilhas à análise da alma. Em Madrid e Lisboa, a reação foi mais complexa, tingida por uma memória histórica de ditaduras que haviam se apropriado da simbologia religiosa. Houve um desconforto visível, uma hesitação em alinhar-se totalmente com a condenação de Bruxelas, mas também um medo profundo de que as palavras do Papa pudessem reabrir velhas feridas e serem instrumentalizadas por movimentos de extrema-direita. A esquerda falou em nostalgia do nacional-catolicismo, enquanto a direita se dividia entre um apoio cauteloso e o medo de ser associada a uma figura que, naquele momento, era vista como tóxica pelo establishment europeu. Enquanto isso, no leste, a resposta foi radicalmente oposta, uma onda de apoio que apenas confirmou as profundas divisões do continente. Os governos da Polônia e da Hungria viram no pronunciamento de Leão XIV uma poderosa validação de seu próprio discurso sobre a defesa das raízes cristãs da Europa. Seus líderes não apenas defenderam o Papa publicamente, mas celebraram sua coragem profética, usando suas palavras como uma arma retórica contra o que eles percebiam como a hegemonia ideológica e o federalismo secular de Bruxelas. O primeiro-ministro húngaro declarou que, finalmente, uma voz de verdade ecoa de Roma, lembrando a Bruxelas que a Europa não é um projeto econômico, mas uma civilização. O terremoto de Leão XIV havia exposto e aprofundado a falha tectônica que já dividia o continente, com ele mesmo posicionado em seu epicentro. O ápice dessa fúria organizada foi a proposta, apresentada por um bloco de partidos de esquerda, liberais e verdes no Parlamento Europeu, de uma resolução formal para condenar o pronunciamento papal. O debate foi acalorado. Uma eurodeputada alemã dos Verdes argumentou que as palavras do Papa eram um ataque direto aos direitos das mulheres e das minorias, enquanto um colega socialista espanhol bradava que não permitiremos que o espectro do autoritarismo religioso volte a assombrar este continente. Do outro lado, um eurodeputado polonês retorquiu: "Vocês estão condenando um homem por lhes fazer uma pergunta que vocês não têm coragem de responder." A batalha havia se tornado oficial, institucional. O poder político da Europa, sentindo-se existencialmente ameaçado, mobilizava seu aparato para silenciar a voz que o havia questionado. Enquanto a Europa política fervia em um caldeirão de declarações e moções, o Vaticano permanecia em um silêncio desconcertante. O mundo esperava uma nota, uma explicação, uma manobra diplomática da Secretaria de Estado para controlar os danos. Nada veio. O porta-voz do Vaticano, um jesuíta americano com nervos de aço, quando pressionado por um enxame de jornalistas, respondia repetidamente com uma frase enigmática e exasperante: "As palavras do Santo Padre se sustentam por si mesmas. Elas são um convite à reflexão, não um pretexto para o debate." Essa recusa em engajar no combate nos termos estabelecidos pelo adversário
Era a essência da estratégia de Leão XIV, uma estratégia que seus detratores viam como arrogância e seus apoiadores como uma demonstração de força espiritual transcendente. Leão XIV não se escondeu, mas se tornou ostensivamente visível em sua rotina de oração. No dia seguinte ao pronunciamento, enquanto seu nome era execrado nos parlamentos e editoriais, ele foi fotografado caminhando lentamente pelos jardins do Vaticano, rezando o terço. Sua agenda, divulgada com uma transparência quase provocadora, mostrava encontros não com diplomatas ou políticos, mas com um grupo de freiras de clausura carmelitas, com um superior-geral de uma ordem missionária que trabalha na Amazônia e uma longa hora de adoração silenciosa na capela de sua residência. Ele estava respondendo ao barulho do mundo com o poder do silêncio. Ele estava combatendo uma crise horizontal com uma imersão radical na verticalidade. A pressão, no entanto, era imensa, especialmente sobre o aparato diplomático da Igreja. O cardeal Ângelo Volpi, o veterano secretário de Estado, um homem de 78 anos forjado em décadas de negociações delicadas e na arte da construção de consensos, via o trabalho de sua vida se desfazer. Em uma reunião tensa com outros chefes de dicastérios, sua angústia transbordou. Santo Padre, teria dito ele, segundo uma fonte interna confiável, sua voz embargada pela emoção. Estamos nos isolando de maneira catastrófica. Estamos destruindo pontes que levamos meio século para construir. Nossos canais de diálogo com as instituições europeias, com outras confissões cristãs, com o mundo da cultura, tudo está sendo pulverizado. Governos estão reavaliando concordatas, subsídios para nossas escolas estão em risco, o diálogo ecumênico está paralisado. Isso é um desastre pastoral e político de proporções incalculáveis. Do outro lado da mesa, o cardeal Robert Onyekan, um pastor nigeriano, cuja diocese havia enfrentado a perseguição real do terrorismo e não a hostilidade retórica de burocratas, ofereceu uma perspectiva diferente. Sua voz era calma, mas firme. Eminência, com todo o respeito, as pontes que se sustentam sobre a mentira ou a ambiguidade não são pontes, são armadilhas. Por quanto tempo a Igreja pode continuar em um diálogo onde uma das partes finge acreditar e a outra finge ouvir? A Igreja não foi fundada para ser uma ONG aplaudida pelo mundo, mas para ser sinal de contradição. O Santo Padre não está sendo imprudente, está sendo fiel. Ele está simplesmente fazendo o que um pai deve fazer, dizer a verdade ao filho pródigo, mesmo que o filho, em sua arrogância, o repudie. O silêncio da fé foi confundido com fraqueza por tempo demais. A fissura não era apenas entre o Vaticano e a Europa. Era dentro dos próprios muros leoninos, entre a lógica da instituição e o imperativo da profecia. O confronto direto, mas assimétrico, ocorreu quando o embaixador da União Europeia junto à Santa Sé, um diplomata belga de carreira chamado Jean-Claude de Volder, finalmente conseguiu a audiência urgente que havia solicitado. O encontro, como já se tornara típico sob Leão XIV, não ocorreu no esplendor do Palácio Apostólico, mas na austera e quase nua capela da Casa Santa Marta. O embaixador chegou preparado com um memorando de 12 páginas, detalhando as repercussões políticas, legais e financeiras do pronunciamento. Ele falou por 15 minutos, sua voz ecoando no silêncio do pequeno espaço, listando as reações, as ameaças, a resolução parlamentar. O Papa ouviu sem interromper, seu rosto impassível, quase uma máscara de serenidade. Quando o embaixador terminou, exausto e sem fôlego, Leão XIV permaneceu em silêncio por um longo minuto. Um minuto que pareceu uma eternidade. Então, inclinando-se ligeiramente para a frente, ele não respondeu a nenhum dos pontos políticos. Em vez disso, fixou seus olhos nos do embaixador e perguntou suavemente: Senhor de Volder, em meio a todas essas preocupações tão importantes, o senhor encontra tempo para ficar em silêncio? A Europa que o senhor representa, com sua agitação constante, sua busca incessante por crescimento e eficiência, ainda sabe o que é o silêncio? Ou o medo do vazio a obriga a um barulho perpétuo? O embaixador ficou petrificado. A conversa havia sido desviada de seu eixo. Ele viera para uma batalha diplomática
e se encontrava em um interrogatório existencial. O Papa não se defendera. Ele o havia convidado a um lugar mais profundo e terrivelmente desconfortável. Ao sair, o diplomata, visivelmente abalado, confessou a um colega: "Fui para um confronto e me encontrei em um retiro espiritual. Não há protocolo para isso. Não sei como lutar contra isso." Enquanto a superestrutura política e midiática se unia na condenação, as ondas de choque do terremoto se propagavam por canais subterrâneos, provocando reações radicalmente diferentes. O pronunciamento de Leão XIV agiu como um catalisador para um descontentamento silencioso e difuso, dando voz a uma Europa que raramente aparece nos telejornais. Em toda a extensão do continente, pessoas que se sentiam marginalizadas pela cultura dominante, famílias que lutavam para educar seus filhos em valores tradicionais, comunidades rurais que viam suas igrejas se esvaziarem, jovens universitários afogados em um oceano de relativismo e em busca de um sentido que transcendesse o consumismo. Ouviram nas palavras do Papa um eco de suas próprias angústias não verbalizadas. O fenômeno se manifestou de formas diversas e espontâneas. Um vídeo de uma jovem estudante de história na Sorbonne, chamada Chloé, confrontando seu professor que havia ridicularizado o Papa, tornou-se viral. Nele ela perguntava com uma calma notável: "Professor, o senhor nos ensina brilhantemente a desconstruir tudo, a fé, a família, a nação. Mas o que o senhor e a nossa cultura nos propõem para construir em seu lugar? Ou a liberdade consiste apenas em flutuar sobre as ruínas?" Na Itália rural, especialmente no sul, pequenas paróquias registraram um aumento súbito na frequência à missa dominical e, mais significativamente, nas confissões. Fóruns online e grupos de redes sociais, antes focados em debates teológicos internos, explodiram com discussões sobre a identidade europeia, com milhares de leigos defendendo a intervenção do Papa não como um ato político, mas como um ato de paternidade espiritual. Até mesmo no mundo da alta cultura, a unanimidade da condenação começou a rachar. Ao lado da previsível indignação de filósofos seculares, que viam no Papa a reencarnação da autoridade dogmática, surgiram vozes inesperadas. Um famoso e cínico pintor britânico, conhecido por suas obras provocadoras e por seu ateísmo declarado, deu uma entrevista surpreendente ao The Guardian. "Claro que o Papa é um anacronismo", disse ele, "mas pelo amor de Deus, pelo menos ele está falando sobre a alma. Ninguém mais fala. Todos estão obcecados com dinheiro, poder e sexo." A pergunta dele é a única pergunta interessante que ouvi na última década. Pela primeira vez em 50 anos, a Igreja Católica não foi chata. A declaração causou um escândalo no meio artístico, mas revelou que o Papa havia tocado um nervo muito mais profundo. Leão XIV, percebendo essa ressonância, não a explorou politicamente. Ele a cultivou espiritualmente, com uma série de gestos que eram, em si, uma forma de governo. Sua contraofensiva continuou a se desenrolar em um plano totalmente diferente. Primeiro, veio a carta manuscrita aos mosteiros de vida contemplativa, pedindo-lhes que se tornassem o coração orante de um continente em crise. Depois convocou ao Vaticano um pequeno e seleto grupo de poetas, músicos e pintores de toda a Europa. A reunião não foi sobre política ou estratégia. Por 3 horas, o Papa falou com eles sobre a beleza, a via pulcritudinis, como um caminho para Deus em uma era de descrença. Quando a linguagem da verdade é rejeitada como impositiva e a linguagem da bondade é ridicularizada como fraqueza, disse ele, resta-nos a linguagem da beleza, que seduz a alma sem coagi-la. Mostrem ao mundo uma beleza que salve, uma beleza que fira o coração e o abra para o eterno. Seu movimento seguinte foi ainda mais radicalmente espiritual, um ato administrativo que era, na verdade, uma profunda declaração teológica. Por meio de um breve decreto, ele suspendeu temporariamente todas as novas grandes construções de igrejas e centros pastorais na Europa que dependessem de financiamento centralizado. Em vez disso, ordenou que esses fundos fossem redirecionados para apoiar famílias numerosas, iniciativas de adoração eucarística perpétua e a criação de pequenos eremitérios urbanos. A mensagem era de uma clareza brutal. A igreja não precisava de mais edifícios,
precisava de mais adoradores. A reconstrução da Europa não começaria com tijolos, mas de joelhos. Cada um desses gestos, ignorado pela grande mídia política, era um novo aftershock do terremoto original, reconfigurando o terreno da batalha para um lugar onde exércitos e parlamentos não tinham poder. Meses depois do pronunciamento que abalou um continente, a situação era de um impasse paradoxal. No plano político, o conflito permanecia. A resolução no Parlamento Europeu estava paralisada por divisões internas. Mas a hostilidade dos principais líderes europeus para com o Vaticano era palpável. As relações diplomáticas estavam congeladas em um estado de fria cordialidade. Aos olhos do mundo, da CNN à BBC, parecia um empate desastroso para a Igreja, um ato de autoimolação diplomática. Mas em um nível mais profundo, Leão XIV havia alcançado uma vitória impressionante. Ele não vencera o debate, ele o transformara. A questão da alma da Europa, de sua identidade e de seu futuro espiritual, antes um tabu relegado a círculos acadêmicos ou a discursos populistas, estava agora na mesa, impossível de ser ignorada. Ele havia forçado uma civilização a se olhar no espelho, e embora a reação inicial fosse de raiva contra o reflexo, o ato de olhar já era, em si, o início de uma mudança. O Papa não ofereceu um programa político. Ele não propôs um plano de 10 pontos para a recuperação espiritual da Europa. Sua abordagem era muito mais fundamental. Ele agiu como um médico da alma que, em vez de prescrever paliativos para os sintomas, aplicou o bisturi da verdade diretamente sobre a ferida, sabendo que a dor da incisão era o pré-requisito para a cura. Ele lembrou à Europa que sua crise demográfica, sua apatia social, sua fragmentação política e sua ansiedade cultural não eram problemas técnicos a serem resolvidos por comitês de especialistas, mas sintomas de uma doença espiritual profunda. A amnésia de sua própria identidade, o esgotamento de seu impulso vital, a perda de seu primeiro amor. Em sua homilia na festa de São Bento, padroeiro da Europa, ele finalmente deu a chave de leitura para todo o episódio, diante de um corpo diplomático tenso e silencioso. Sem mencionar a controvérsia, ele falou da escuridão que cobria a Europa após a queda do Império Romano e de como Bento de Núrcia não a combateu com um exército ou um projeto político, mas construindo pequenas comunidades de oração e trabalho, ora et labora, que se tornaram focos de luz, cultura e civilização. A Europa, concluiu Leão XIV, com a voz novamente calma, mas ressoando na basílica silenciosa, não será salva por mais regulamentos, mas por mais santuários. Não por mais burocratas, mas por mais santos. Não pelo poder que se impõe, mas pelo amor que se sacrifica e reconstrói pacientemente a partir das ruínas. Ninguém aplaudiu. O silêncio era denso, pesado. O silêncio de quem compreende que foi levado a um lugar para além da política, para o coração da própria existência. O terremoto de Leão XIV não havia terminado. Ele havia apenas iniciado um longo e doloroso processo de demolição. A demolição de ilusões, a demolição de certezas vazias, a demolição de uma paz construída sobre o esquecimento. Ele não estava em conflito com os líderes da Europa. Estava em conflito com a letargia que havia capturado a alma de seu povo. E nesse tremor, por mais assustador que fosse, residia a única e terrível esperança de um novo começo. A terra ainda treme, não porque esteja se partindo, mas porque, talvez, sob os escombros de uma era, algo esteja lutando dolorosamente para nascer.